Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Eu recebi um e-mail aqui, inclusive ele é todo muito bem escrito, parece um pequeno conto literário. Eu não me amo como deveria. Meu pai era um alcoólatra e parece que estou herdando este mesmo problema dele. O vizinho do apartamento ao lado está rindo. De que será? Onde será que ele encontra tanta alegria? Eu não entendo. Um trago no cigarro, um gole na bebida e daqui a pouco o ritual. Não consigo dormir. Tenho conversado muito com Deus e fico tentando ouvir algo como: vou te livrar desse mal. Mas passa um dia, dois, depois, e eu aqui de novo. Um trago, um gole, o vizinho feliz e meu eterno silêncio. Espero, Padre, que este silêncio me traga respostas, porque as perguntas são muitas. E aí não ouço nada, nem o vento me visita. Mas ouço sim apenas uma voz: você não tem jeito, não tem solução. A oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a vossa vontade. E eu entendi, Padre, que Deus já escolheu esse caminho para mim e que eu não posso negá-lo. Essa é a vontade dele. Tento interpretar diferente, mas meu curso de letras não me ajuda. Você vê uma pessoa inteligentíssima, né, fazendo uma leitura delicada da sua realidade, da sua situação. Minha filha, eu não sei seu nome, você não me disse, mas partilhou o coração de uma maneira muito livre. E eu entendo perfeitamente quando você diz que não se ama. Porque o álcool, sobretudo quando ele está estabelecido na vida de uma pessoa, ele não é outra coisa senão a expressão da falta de amor próprio. Não começa assim. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua. Porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? Essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio. Então eu lhe dou razão quando você diz que não se ama. É um sintoma natural de quem está administrando o problema do vício. Tenho o álcool muito próximo a mim. Tenho pessoas que amo, que enfrentam diariamente o problema do álcool. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. Quando seus filhos são pequenos, você vai, leva ao posto, você faz toda a tabela de vacinação, porque você sabe que um vírus bobo pode matar um recém-nascido. Ele não tem imunidade ainda. O que é a imunidade? É a capacidade que o corpo tem de livrar-se das doenças.
Os médicos nos dizem que todos os dias nós produzimos células cancerígenas. Mas que o sistema imunológico reconhece aquela célula e expulsa. Eu, quando era menino, a gente, ao estudar o sistema imunológico, na aula de biologia, a professora, para falar numa linguagem simples que nós poderíamos entender, ela dizia que era um exército de soldadinhos que iam à frente, capturando os vírus, as bactérias, tudo aquilo que pode ser nocivo à nossa vida, e expulsando, para que o que é nocivo não se estabeleça e não mate o saudável em nós. Quando o sistema imunológico está baixo, ele está sofrendo, quando ele não está com todas as suas possibilidades, as células cancerígenas ganham força dentro de nós. É por isso que os médicos dizem que hoje o câncer está muito associado também a estilo de vida. O estresse abaixa a nossa imunidade. A gente fica menos capaz de lutar pela saúde. Estranho isso, né? A gente vai, através da alimentação, da falta de atividade física, a gente vai fragilizando a saúde e o nosso sistema imunológico vai sofrendo. Quem tem afta, primeira coisa que a gente fala, baixou a imunidade, vem a afta, vem a herpes, vem a gripe, o resfriado. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. O que eu te sugiro, minha filha? Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado que gera o vício. Então a primeira coisa, minha filha, é você fortalecer a sua vontade. E você, a partir dessa vontade fortalecida, você buscar a superação do vício do álcool. Para você não repetir a mesma destruição que seu pai cometeu. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam, de fato, contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo,
tanta gente brilhante do ponto de vista humano. Nessas ONGs, desses grupos de voluntariados, tanta gente especial ali. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta, para que você volte a se amar, que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. A confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude. E ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu, e isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim, não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente, quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais.
Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dEle. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá, eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca. Essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus. Essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que, se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos delas. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música,
Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. Eu não gosto de levar pesos no meu coração. Toda vez que alguma coisa está sendo pesada para mim, eu faço questão de dar um jeito, porque eu não acho que é justo. Não é justo a gente ficar levando pesos. Não, essa vida precisa ser vivida com leveza, e a oração nos ajuda a alcançar essa leveza. Eu fico o tempo todo percebendo o movimento deste mundo que está em mim, que está de fora. Como nós seguimos, como nós temos que continuar mesmo com o coração pesado. A vida não para a gente sofrer. O mundo não para as suas atividades para que a gente tenha a oportunidade de viver os nossos lutos, os nossos sofrimentos. Pode ser que muitas pessoas que hoje estão nos assistindo precisam organizar uma dor dentro do coração, uma dor, um sofrimento tão agudo, que a gente gostaria que o mundo parasse para que a gente pudesse sofrer tudo isso, mas não. Tudo continua acontecendo. E a gente precisa seguir com essa dor no peito, com essa angústia no olhar, com esse peso sobre os ombros. E é doloroso pensar que a condição humana é assim. Aquilo que fazem com a gente corre o risco. Se não souber administrar bem o trauma que ficou, a gente tende a repetir o comportamento com outras pessoas. A psicologia nos ensina que é uma maneira que a pessoa tem de fazer justiça a si mesma. Inconsciente. É um processo inconsciente. Nem sempre nós sabemos por que a gente está fazendo isso. Fazer a reciclagem do nosso coração é muito importante. Pode ser que você também tenha aí os seus pesos, né? Todo mundo tem. Pode ser que você tenha um detalhe da sua vida, um fato, um acontecimento, uma pessoa que seja pesada para você. É bom a gente poder consertar a vida. Então eu não ganho nada
fazendo uma pessoa sentindo-se mal com a vida que ela viveu. Agora, eu ganho muito quando eu ajudo essa pessoa, através do discurso religioso, a reinterpretar o que viveu e descobrir que ela pode viver diferente. Ela não tem como alterar o passado, mas ela pode alterar as consequências do passado. E aí é a dinâmica da amorização que o Evangelho nos proporciona. Nós precisamos ser curados das culpas que nós alimentamos. Eu sei, eu digo isso por mim. Em alguns momentos da minha vida, eu não soube lidar com o arrependimento. Eu fui pelo caminho fácil da culpa. Aí, me sentindo a pior pessoa do mundo, o que acontecia? Eu mergulhava ainda mais no pecado. Porque a culpa, ela faz isso com a pessoa. Ela empurra a pessoa para aquele território onde ela se destrói. Pode ser que você esteja precisando se reconciliar com o seu coração. Mas para reconciliar-se com o seu coração, você precisa passar pela reconciliação com o outro. Não perca tempo, não. Foi Jesus que nos ensinou que toda vez que o nosso coração está machucado, magoado, que toda vez que alguém nos ofende, nós precisamos olhar nele. Precisamos ter os olhos nele e ter a mesma atitude que ele teria se estivesse aqui. Não podemos estar. Faça isso. Faça esse bem a você. Perdoe. Reconcilie-se. Não perca tempo. Não perca tempo com rancores, com mágoas. Não vale a pena. Quando você concede e recebe o perdão, é como nascer de novo. A leveza da primeira infância volta a tomar conta do seu coração. Que é a oportunidade que nós temos de receber também esse Cristo na nossa caminhada, na nossa história. Neste andar que faz parte da nossa história, da nossa vida, nessas muitas estradas da vida que nós caminhamos, levando também as nossas desilusões, as nossas tristezas, as nossas angústias. Como é preciso a gente administrar o que nos fez mal no passado, para que a gente não venha cometer a mesma coisa nos dias de hoje. Para que a gente não faça esse movimento vicioso de reproduzir o que a gente mais reprovou que um dia fizessem com a gente. É a vida, é o ser humano. Nós somos uma caixa de registros, né? Como é que nós vamos processar a informação? Tudo vai depender das condições de analisar, que a gente precisa ter, de olhar para aquilo que a gente é, para o que fizeram da gente e para aquilo que a gente quer ser com os outros. Porque não tem nada mais nocivo na vida de uma pessoa do que ela viver administrando culpas. A culpa é o resultado de uma vida mal vivida, de erros que nós cometemos. E é um peso emocional terrível. A culpa adoece uma pessoa. Quantas vezes nós estamos pesados dos erros que a gente cometeu e o outro, com o olhar que nos oferece, com um sorriso, deixa isso para lá. Que bobagem. Não se incomode mais com isso. Às vezes um choro bem acompanhado tem o poder de perdoar os pecados da gente. Eu não estou falando da absolvição sacramental, não. Eu estou apenas fazendo um paralelo, viu? Eu não estou dizendo que uma coisa anula a outra. Eu só estou dando exemplo para que a gente possa entender o que acontece lá. É complementar. Sim, eu me absolvo dos meus pecados quando eu estou com os meus amigos que são capazes de me ver de um jeito melhor do que eu me vejo. Sim, eu também me alimento da palavra do outro. Da mesma forma como na Eucaristia eu tenho a oportunidade de me alimentar da palavra de Deus, eu posso também me alimentar dos bons conselhos daqueles que me amam. Sim, minha gente, porque quando existe uma verdadeira amizade, um amor sem interesses, nós crescemos muito quando o outro nos diz
com o que o outro nos diz. Os nossos equívocos são tantas vezes resolvidos através de bons amigos. Às vezes as pessoas estão nas drogas, estão prostituídas, estão esquecidas de suas dignidades, estão em relacionamentos diabólicos, doentios, porque faltam a essas pessoas alguém que venha abrir o cativeiro. É um pouco do que eu falo do livro Quem Me Roubou de Mim, né? Quantas pessoas desperdiçando uma vida assim? E às vezes até em nome de Deus, mantendo estruturas diabólicas em nome de Deus, não tendo coragem de questionar um marido, de parar uma agressão em nome de Deus. Não podemos ser assim, não. Peça que Jesus lhe dê condições de substituir esse sentimento que lhe ocorreu, né? Que o inconsciente é assim. Ele fica pressionado com aquilo que o faz sofrer, e aí ele joga para fora de vez em quando. O sonho é uma oportunidade que o inconsciente tem de jogar fora tudo que o pressiona. Por isso que às vezes a gente sonha tantos absurdos, né? Eu me lembro de uma vez, eu trabalhava no seminário Terra Boa. Eu senti tanta raiva de um menino lá, um seminarista, durante o dia, por causa de um acontecimento que ele fez comigo, que à noite eu sonhei que eu tinha arrancado a cabeça dele. E no sonho eu fiquei satisfeitíssimo. Ainda dei um chute na cabeça dele do lado, passei, o menino eu lembro direitinho. No outro dia, quando eu acordei, um peso, uma coisa horrível, que é um sentimento como se você tivesse matado mesmo, né? Eu sou assim, o sonho me afeta muito. Mas aí eu fiquei, gente, que bobagem, é o inconsciente. Senti tanta raiva do menino, que como eu não tive coragem de xingar e de falar nada, guardei, o inconsciente libera assim. Quando eu me sinto arrependido, eu tenho uma disposição para mudar aquilo que foi feito de ruim. Ainda que eu não possa alterar o passado, mas o arrependimento me coloca condições de alterar o presente e o futuro. Eu quebrei este copo, eu estou arrependido. Eu não tenho como reconstruir o copo, mas eu posso estabelecer uma relação diferente com os copos que virão a partir de agora. Só um exemplo simples de cuidado, né? Então tá bom, eu sei que o copo é frágil, eu não vou lidar com ele de qualquer jeito. Pego a fragilidade do copo e passo para refletir a minha. Eu sou uma pessoa frágil. Eu sei exatamente que, se ficar exposto a um determinado tipo de situação, o diabo faz a festa em mim. Então eu prefiro não me expor àquelas situações. Mas e se é ficar alienado? Não. É ficar dentro daquilo que eu sei que é melhor para mim. Eu não tenho necessidade de me expor a determinadas situações que eu sei que falarão alto demais e que poderão muito bem me retirar do meu eixo. Sim, quando nós estamos com o outro, nós nos alimentamos da presença do outro. Eu sempre digo isso. Quando nós nos sentamos à mesa, não é só o corpo que nós alimentamos, não é só a fome do corpo que nós matamos. Nós matamos também a fome que nós temos uns dos outros. Isso é eucarístico. Estar à mesa com o outro é eucarístico. Nós estamos nos alimentando do que o outro espiritualmente nos oferece: seu amor, sua amizade, sua fidelidade, sua compreensão. Estar à mesa com um filho, sem pressa, com demoras, com o luxo da demora, né? Porque hoje demorar é um luxo. A gente quase que não tem direito a demorar. Fast food, sempre muito rápido. Comemos rapidamente. Às vezes não sentamos à mesa. Não dá tempo. Não temos tempo. Então, quando nós temos este tempo a perder, como diz na música Paciência, a gente comemora. Porque estamos juntos, com demora, sem pressa. Isso é eucarístico. Porque estou arrependido, eu quero, necessito
dar continuidade ao que o arrependimento me propõe. Talvez seja para nós isso. Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade para assumir uma postura equilibrada. Meus afetos estão cada vez mais desordenados e isso tem afetado as minhas relações de trabalho e também de família. Isso é uma característica dos nossos dias, Padre, pois vejo muita gente vivendo da mesma forma. Uma amiga sugeriu que eu seria bipolar, mas eu não acredito nisso. Não me sinto bipolar. O que sinto é realmente uma falta de equilíbrio nos meus afetos. Marta, realmente o equilíbrio é sempre o caminho mais difícil, né? Até filosoficamente falando, eu me lembro quando eu fiz faculdade de filosofia, e tinha um professor muito sábio, que ele dizia que toda vez que nós estamos diante de posturas extremadas, é sempre bom a gente ter a oportunidade de ver o oposto daquele extremo, para a gente poder se posicionar no meio e tentar sentir como é viver entre os extremos, tentando encontrar esse equilíbrio. Aí ele dizia que quando a gente se dispõe a fazer isso, uma sabedoria toma conta de nós. Primeiro porque você tem a necessidade de descobrir como é que funcionam os dois lados, né? O que pensam os extremos, e ao mesmo tempo você fazer a síntese para viver aquilo. Afetivamente a luta é a mesma, né? Não é só do ponto de vista intelectual que nós precisamos buscar o equilíbrio. Por exemplo, amar um filho. Amar um filho é um exercício de equilíbrio, porque você não pode permitir o tempo todo, mas você também não pode negar o tempo todo. A manifestação equilibrada do amor é que vai fazer com que o filho possa saber que você é uma autoridade que ama e que, porque ama, estabelece limites. Muitos pais erram no momento em que permite demais porque tem medo, né, de negar e o filho encontrar na negação uma forma de interpretar um desamor. Não. Agora, o equilíbrio nas relações humanas, ele vai passar o tempo todo, ele vai ser uma necessidade o tempo todo, porque nós nem sempre sabemos quando é que nós estamos neste equilíbrio. Muitas vezes pode as pessoas estarem amando demais, cuidando demais, mais do que deveria, achando que aquele é o ponto do equilíbrio. O que faz a gente viver esse desequilíbrio? São muitos os motivos nos dias de hoje. E um fator que tem sido muito determinante é o estresse, nascido da própria exigência. Nós somos muito exigidos. E essa exigência, às vezes, ela é inconsciente. Nós a estabelecemos para nós mesmos e nós a recebemos dos outros. Muitas vezes a gente fica pressionado para ter que dar conta da vida. Eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser um bom esposo, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser um bom aluno. E a gente acaba jogando uma energia para a gente alimentar esse motor. É como se nós fôssemos um barco movido a carvão, né? Aquele fogo lá dentro que você tem que jogar lenha, para alimentar, para dar energia àquele navio, igual era o Titanic, né? Para ele andar naquela velocidade toda, que foi fatídica naquele caso. Os trabalhadores fizeram muito esforço para aquele navio chegar naquela velocidade. Nós fazemos às vezes a mesma coisa, nós gastamos muita energia e de repente o próprio organismo não aguenta. Então nós temos muitas vezes, como causa desse desequilíbrio, o estresse. Eu me lembro que uma vez nós falávamos aqui no quanto que a irritabilidade hoje é um fator muito sério, né? Existe até esqueci o nome técnico disso, a explosão, né? Que muitas vezes a pessoa no trânsito fechou o sinal e não passou, ou foi lento, a pessoa se irrita tanto que ela é capaz de, se ela tiver uma arma, matar. Esses desequilíbrios, como você disse, nascem de estilos de vida. A gente precisa ter um cuidado para que a gente não entre dentro de um ritmo de vida que seja desonesto com a gente. Então, na hora que eu posso ficar sozinho, a minha solidão é sagrada. Ah, você está sendo egoísta. Não. Eu estou dando o alimento que a minha alma precisa, para que depois, na hora em que eu sair, que eu ir a campo, que eu ir para o meu trabalho,
eu tenha a possibilidade de estar reenergizado para eu viver esse equilíbrio na relação com as pessoas. Porque eu também tenho vontade de meter a mão na cara de muita gente. Eu também tenho, você não tem não, Renato? De vez em quando você não tem vontade de furar o pneu do carro do outro, de dar um tiro na pessoa, pegar um pedaço de pau e sair batendo em todo mundo, não é? Todo mundo sente isso, não é nenhuma vergonha a gente admitir isso. Porque às vezes a gente tem vergonha de admitir. Nossa, padre, é verdade, se eu pudesse eu dava uns tapas em muita gente de vez em quando. Mas eu estou assumindo aqui a minha crueza como pessoa. Mas eu não tenho o direito de fazer isso. Eu não tenho o direito de tratar mal quem de mim se aproxima. E se trato, é porque estou no meu desequilíbrio já. É porque eu dei além do que eu deveria. É porque eu não fiz o reequilíbrio. Eu não dei ao meu coração, ao meu corpo, o descanso necessário. Igual você sai, né? Às vezes 6 horas da manhã do seu quarto no hotel. Você encontra o padre, posso tirar uma foto com você? Às 6 horas da manhã. Um horário ótimo para tirar foto. Aí você não dormiu direito. A primeira reação, minha filha, deixa isso para outro horário, né? Não estamos nem em condições, né? Com essa cara de... Não. É a hora. Se eu sair do quarto, é porque eu preciso estar disposto para as pessoas que vão manifestar o carinho que tem por mim. Eu não posso tratar. E eu não estou falando só de mim, não. Estou falando de você também. Eu acho que é o que está faltando para a gente. Às vezes eu vejo pessoas vivendo um processo exaustivo de trabalho sem dar o equilíbrio do descanso. Quando nós não fazemos este equilíbrio, a gente acaba provocando, porque aí é um desequilíbrio físico. O corpo está cansado, não dormiu o tanto que deveria ter dormido, e você depois não consegue ser, do ponto de vista afetivo, equilibrado. Feliz demais, triste demais, próximo demais, distante demais. Tudo isso aqui pode ser sinônimo, pode ser resultado de um corpo que está cansado. Minha gente, você já me escutou falar muitas vezes aqui, da necessidade de nós termos uma atividade física. Ah, padre, mas eu não tenho tempo. Precisamos arrumar uma forma, ainda que seja uns 10, 15, 20 minutos, de ter um momento pessoal. A reflexão ajuda muito a gente. A oração, engraçado, né? O que os indianos, os orientais, o yoga, o que é o yoga para os orientais? É o momento voltar o equilíbrio da energia. A oração na vida cristã é a mesma coisa. Você não pode fazer da sua oração um momento de cansaço, né? Para aumentar o cansaço. Embora às vezes a gente vai na missa, a gente sai cansado. Mas não deveria ser assim. O meu momento de oração, ele tem que ser para me dar este equilíbrio. Por isso que eu gosto de, quanto mais silencioso o ambiente, se você puder na sua casa, antes de você dormir, fazer a sua reflexão num espaço que seja silencioso. Muito embora a vida esteja cada vez mais ruidosa, né? Eu fico impressionado de ver, as cidades não dormem, gente. Tenha a oportunidade, Marta, de chegar na sua casa. Primeiro, faça uma análise do seu estilo de vida. Será que você está se dando este espaço de solidão tão necessário? Será que você está buscando este equilíbrio entre trabalho e lazer? Não precisa ser luxuoso não, viu, minha gente? Eu tenho chegado cada vez mais à conclusão que o maior luxo que nós podemos experimentar nessa vida é, às vezes, o direito de você ficar sozinho. Tem nada mais luxuoso do que isso, né? De você poder se recolher num lugar sem que os outros fiquem gritando, te pedindo, te implorando. Você ser respeitado, isso é luxuoso demais. O outro respeitar o seu espaço. Você ter o direito de viver o seu cultivo pessoal. Isso é muito luxuoso. Porque às vezes você encontra pessoas que têm muito dinheiro, têm muita posse, têm lugares maravilhosos por onde ela possa ir e viver e descansar, mas ela já não tem mais nem esse direito. Então, luxo mesmo, no fundo, o que conta é a possibilidade que nós temos de viver esse sossego. Eu, por exemplo, no meu estilo de vida que eu tenho analisado, eu sempre gosto de falar a partir de mim,
Eu tinha uma mania de ligar a televisão toda hora que entrava em casa. Tenho mudado esse hábito. E tenho feito de tudo para que lá em casa, na hora da nossa refeição, ou no momento em que a gente está conversando, a televisão não esteja provocando ruídos que venham nos cansar também. Eu tenho a graça de viver numa região, num lugar onde eu tenho poucos ruídos urbanos. Mas eu enfrento eles o tempo todo, porque a minha vida é andar por esse país, né? Como diz a música que eu canto. Então, na hora em que eu preciso, que eu sinto que o organismo está necessitado do equilíbrio, eu não penso duas vezes. Eu vou buscar o meu refúgio, onde eu sei que as pessoas vão me tratar como gente, em que as pessoas vão me tratar com espontaneidade, com naturalidade. Talvez seja isso, Marta. Talvez a gente esteja cheio de obrigações. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.